Alguém quer perguntar alguma coisa? A pergunta é: onde eu estudo Libras? Aqui em São Paulo existem vários lugares. Quando vocês forem escolher um curso, escolham onde tem professores surdos. É como se fosse uma outra língua, o inglês, né? Vocês escolhem professores que são fluentes nisso. E se vocês forem num curso de inglês e não escolher uma pessoa que é fluente, vocês vão pronunciar essa língua errada. Então, existem várias empresas aqui em São Paulo. A Caica Libras é uma delas. Vocês podem entrar em contato com a Carla ou com a Kátia. Alguém também, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Fábio ou para a Catarina, fique à disposição para fazer. Eles estão aqui aguardando para responder para vocês. Pergunta para o Paulo Vieira. O que você acha sobre a lei de cotas nas empresas? Para quem me perguntou sobre a lei de cotas, é uma lei importantíssima, sim. Eu sei que no momento as empresas ainda não estão conscientes do que elas precisam, de como contratar uma pessoa com deficiência. Às vezes eles preferem pagar multa ou deixar a pessoa com deficiência em casa. Então, agora existem propostas de melhoria. Então, por exemplo, uma empresa, o correto seria que um fiscal ele fosse até uma empresa e verificasse quantas pessoas existem nessa empresa para saber o número de quantas pessoas que ele precisa ser contratado, de pessoas com deficiência. E ter uma fiscalização contínua para saber se essa pessoa com deficiência não está ficando em casa. Então, eu acho que precisaria ter isso. Ter um trabalho em conjunto, né? Tanto da empresa quanto da pessoa com deficiência. Eu trabalho todo dia com pessoas ouvintes e eu vejo elas se desenvolvendo na língua de sinais por estarem comigo. Então, a lei de cotas, ela é importante. Eu sei que há pouco tempo aconteceu um assunto muito polêmico em relação a isso, dizendo que a lei de cotas ia ser reformada, mas as pessoas com deficiência não vão deixar isso acontecer. Eu acredito que ainda isso vai ser revertido. Mais uma pergunta para o Paulo. Como hoje você se comunica com a sua família e com a sociedade? E como... Hoje sua família sabe Libras? Como funciona a comunicação com a família para a maioria dos surdos? Tá, eu vou responder em 2 etapas. A minha família não sabe Libras. O meu pai e minha mãe não sabem Libras. Minha irmã sabe bem pouquinho, porque ela fez um curso bem básico. O meu irmão sabe bem mais Libras, mas ele não usa Libras, na verdade. Ele usa sinais que nós costumávamos usar desde criança. Por exemplo, ele usa esse papai, mamãe, que isso não é Libras, são sinais que nós combinamos entre eu e ele. Por exemplo, ladrão, esse é o sinal de ladrão. O meu irmão faz assim, ladrão. Ele usa esse sinal. Então é um pouco diferente, mas a gente consegue se entender perfeitamente. Hoje em dia, eu aconselho muito a famílias que têm surdos que elas aprendam Libras. Na minha época, a gente não tinha tudo isso de comunicação e tecnologia que nós temos hoje. Nada, nada, nada disso. E aí, eu tinha que pedir para minha família ligar para uma outra, por exemplo, eu ia encontrar uma amiga. Aí eu tinha que pedir para minha mãe ligar para uma central de bip ou para a mãe dela, e ela falava, você está paquerando. E aí eu perdi a minha privacidade em relação a isso, tanto eu quanto a menina que ia encontrar comigo. E às vezes minha família ficava conversando, e eu queria saber o que eles estavam falando. Aí eles falavam, espera, depois eu falo. E eu sempre fui ficando de lado, né? Aí às vezes eles falavam assim, estou falando com o tio.
Então, eu já sabia mais ou menos. Então, a comunicação era era pouca comunicação que tinha. Quando surgiu a Lei 10.436 de 2002, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque reconheceu a língua, né? Reconheceu a Libras. E isso estimulou muitas famílias. Eu tenho um pouco de inveja hoje das crianças surdas, porque as mães se comunicam com ela em Libras. Tudo devido a essa lei. E eles já crescem com um conceito da língua. Agora, pergunta de um surdo. Essa é a última pergunta, tá, pessoal? Ele perguntou sobre a PL 6159, sobre a modificação na lei de cotas. O artigo 93 dessa PL é um artigo muito grave. Como eu sou membro da secretaria, nós estamos negociando com o Ministério da Economia. E essa negociação está avançando. Ou ela vai ser modificada, ou ela vai ser retirada. Muitas pessoas pensam, o Paulo está lá no governo e não faz nada. Só que não é muito fácil fazer isso, né? Porque existem jogos de poderes. Então, agora a gente está conseguindo ter uma boa comunicação com o Ministério da Economia e eu acredito que vem coisas positivas. As perguntas que não foram respondidas, nós mandaremos para vocês por e-mail. Última pergunta. Não mandem mais perguntas, por favor. Outra pergunta. Hoje a língua de Libras é individual em cada país. Existe algum projeto de haver uma língua universal de Libras no mundo? A Libras ela não é universal. É como as outras línguas. Cada país possui a sua língua. Nos Estados Unidos se usa o ASL. Como universal, antes se usava o ASL. E agora nós temos, existem o gestuno e os sinais internacionais. Dá para se usar essas línguas, acho que o Fábio pode explicar melhor do que eu em relação a isso, porque o Fábio viaja muito e tem contato com surdos de outros países. Olá, eu sou professor de Libras e o Paulo explicou de uma forma correta. No mundo, em muitos países, cada um usa sua língua e é difícil de entender. Imagina no Japão, totalmente diferente. Mas como que os surdos se encontram e se comunicam? Eu já fui para vários festivais mundiais, inclusive na França, e lá tinham surdos de 32 países e eles se comunicavam. Como assim? Em língua de sinais. Eles usavam o gestuno, mas hoje não usamos mais esse nome de gestuno, essa nomenclatura. É-se usado os sinais internacionais, que são sinais visuais. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa água. Aí eu encontro um surdo de outro país, ele não conhece esse sinal de água. Aí eu adapto para outro sinal, água. Que é um sinal visual, onde todos acabam entendendo e vão se adaptando nessa comunicação, conseguindo interagir uns com os outros. E aí eles conversam muito, mesmo de outros países, sendo de outros países, porque a nossa língua ela é visual. E isso ajuda, né? Na verdade, a Libras é muito mais fácil que o português, hein? Outra pergunta para o Paulo. Como se comunicar com alguma pessoa surda se eu não sei língua de sinais? Pelo menos inicialmente? O certo é você entrar realmente num curso de Libras básico e aí depois, se você tiver interesse, atingir outros níveis, como o intermediário e o avançado. Se você realmente tem vontade, você vai procurar
esse nível básico para você poder se comunicar com o surdo, né? E se você tiver interesse, quem sabe você se torna um profissional, intérprete de Libras. Porque hoje, em muitas profissões, não tem profissionais que sabem a língua. Por exemplo, o psicólogo. Né? O psicólogo, se eu quero passar num psicólogo, ser atendido por um, eu tenho que pagar a minha terapia e o intérprete de Libras. Só que o intérprete de Libras, quem que eu vou escolher? Como que eu vou confiar num profissional para uma coisa tão íntima? Então, profissionais como psicólogos que sabem Libras é o ideal para o atendimento ao surdo. Se a pessoa quer muito aprender Libras, com certeza ela vai entrar num curso. E aí ela vai precisar conhecer a comunidade surda, vai fazendo gestos, vai tentando. Não adianta ficar com medo parado. Ela tem que se movimentar, tem que tentar conversar de alguma forma. Tentar se comunicar. Hoje aconteceu comigo aqui, foi muito engraçado lá no café. Uma pessoa esbarrou em mim e em vez dela falar desculpa, ela saiu. Ela não sabia como conversar comigo, foi muito engraçado. Ela ficou desesperada, mas isso é normal acontecer. É importante ter essa interação, né? Porque em muitos lugares, por exemplo, loja, comércio, que vende roupa, a gente usa gestos, né? E aí tenta se comunicar com as pessoas. Mas quando uma coisa é muito importante, como o Paulo falou, tem que ter intérpretes profissionais. Eu sou engenheira, minha formação é em engenharia. E aí como que eu me comunico com as pessoas? Por escrito, como vocês fizeram hoje no café. E às vezes eu consigo entender um pouco da leitura labial. Se eu não, por exemplo, se a pessoa tem um bigode muito comprido, eu não consigo entender o que ela está falando. E aí eu vou identificando os sinais do corpo dela, da expressão corporal dela. Se o ouvinte fica parado, a gente não entende nada. Vocês viram hoje na minha performance, né? Eu não usei muitos sinais, eu usei o corpo. E aí vocês puderam compreender, né, as expressões que eu utilizei. Por exemplo, eu quero ir no banheiro, né? São expressões que são fáceis de entender e são básicas. E aí, se começa a realmente ter um interesse, é importante que entre num curso de Libras, num curso básico, né? É igual uma criança quando começa a aprender uma nova língua. Eu também participei desse mesmo festival que o Fábio foi, e eu não sei nada sobre sinais internacionais. Eu fui usando o meu corpo. Lá tinham surdos de vários países. E aí, como nós somos iguais, digamos assim, não escutamos, né, a gente conseguia se comunicar de alguma forma. A principal forma é utilizar o corpo. Só complementando o que a Catarina falou, vocês já viram alguns lugares que usam o avatar, o bonequinho, né, que faz a língua de sinais. A comunidade surda, na verdade, ele não é muito aceito na comunidade surda. Por quê? Por exemplo, esse é o sinal de triste. O surdo usa triste com expressão facial. O bonequinho faz triste. Então fica sem contexto, né? Um sinal sem uma expressão facial. Eu sei que em alguns sites é importante usar o avatar, mas na televisão impossível, não tem como um avatar pensar para utilizar um sinal junto com uma expressão. Mais uma pergunta para o Fábio. Quanto tempo uma criança levaria para aprender o básico de Libras? Alguma iniciativa para incluir Libras no currículo escolar? Desde bebê até a adolescência. Ele é capaz de aprender muito rápido do que com uma idade mais avançada. Eles conseguem até percepção da língua, assim como crianças ouvintes, né? Porque eu dou aula para crianças. Crianças com 11, 12, 13 anos, elas já estão conversando normalmente. A língua de sinais, ela tem uma gramática, ela é uma língua, né? E é a melhor língua que tem. Ela tem uma estrutura muito boa. E não é só os sinais que envolve essa língua, mas a expressão corporal, a facial, né? Existem sinônimos, existem várias coisas na Libras que a tornam uma língua.
várias características. A criança surda, ela começa a aprender Libras de forma natural. E esse processo é muito rápido. É diferente de vocês que já são adultos e vão aprender uma segunda língua, né? Demorando 3, 4 anos para se tornarem fluentes. Vai depender muito da pessoa, do desejo que ela tem em ter contato com a pessoa surda, né? Se ela for louca pela comunidade surda, o tempo diminui, né? Agora pergunta para a Catarina. Como é ser mulher e surda com relação ao machismo, assédio, etc. Bom, eu fiz essa poesia hoje, eu apresentei ela num slam e, na verdade, na época, eu não conhecia sobre o feminismo. Porque o surdo, às vezes, não tem essa percepção, né? E aí eu comecei a participar do slam e a perceber essa luta, né? Essa reação pela opressão que as mulheres sofrem. E aí eu percebi que na comunidade surda não tinha essa informação. Na escola não era se falado, né? Na família também não. Então, as mulheres surdas precisavam do empoderamento. E aí o que eu fiz? Né? Eu comecei a agitar, né? Porque eu trabalhava na área de engenharia. Única mulher surda. Todos os homens machistas. Na verdade, na minha equipe tinha 6 homens e eu sofria com essa opressão. Eu tinha muita liberdade de criação, porque eu já era formada, mas eu sempre tinha um momento que eu percebia que eu não era aceita. Né? Na faculdade, eu sentia o respeito, mas no trabalho, não. Porque existe muita concorrência, né? Principalmente salarial, de homens. Essa diferença que existe. E aí eu comecei a perceber. E aí começou a ter esses atritos, falta de respeito, né? Até em reuniões eu era excluída, né? Então, o surdo, a mulher surda, ela realmente sofre muito, né? A mulher ouvinte também, mas a surda ela não tem informação, né? E não adiantava eu escrever, apresentar projetos, nada disso. E é uma empresa super famosa. E eles não queriam saber. E aí eu me rebelei. Eu comecei a movimentar a comunidade surda para que elas começassem a perceber também, né? E aí elas começaram a me ver nesse trabalho e hoje em dia eu sou uma referência, né? Inclusive de violência contra a mulher. E aí elas começaram a aprender, por exemplo, a palavra machista ninguém conhecia na comunidade surda. E aí foi uma escola mesmo. O slam do corpo, ele foi uma escola, uma libertação para novas perspectivas. Então, a maioria das mulheres são muito fechadas, né? Começavam a se calar, né? Serem submissas demais, sem ter uma liberdade. E aí esse movimento ajudou muito. Eu fui convidada para participar de um curso de maquiagem para fazer uma poesia. Foi no interior de São Paulo, onde só tinham mulheres surdas. E aí elas fizeram o curso e tal, e aí eu comecei a fazer a poesia sobre violência. E aí muitas, quando saíram do curso, elas tiraram a maquiagem por causa dos maridos. E aí eu fiz a performance exatamente sobre isso, né? Continuem sendo lindas, continuem se maquiando, pensem na sua liberdade. Por que vocês vão tirar essa maquiagem? Por causa de um homem? Por causa do marido? E aí eu comecei a falar sobre isso. Foi muito bacana perceber a mudança delas. Então o surdo precisa dessa informação. Esse machismo e essa opressão contra a mulher tem que acabar. E esse é um movimento. O Paulo está falando, só para complementar, qualquer pessoa surda ou com deficiência que sofreu uma violência, vocês podem procurar a delegacia da pessoa com deficiência aqui em São Paulo. Nós temos intérpretes fluentes em Libras, psicólogos, e existem muitas ocorrências, né? Vocês podem procurar no Google mesmo. No Brasil todo, aqui é o único lugar que faz esse atendimento. É próximo ao Metrô Luz. Ali é um centro acessível. Você descendo no Metrô Luz, eu não sei o nome da rua, mas é bem pertinho onde é o trem da Luz. Ali tem uma delegacia especializada nisso.
Só uma dica para vocês, agora no sábado, no dia 7, nós vamos ter um evento, Vozes Femininas. Se vocês quiserem saber onde é só seguirem o Instagram, Projeto Vozes Femininas. Lá teremos muitas pessoas com deficiência e com muita informação sobre essa área. Aproveitem para conhecer. Desculpa o tempo curto. Esse sinal I love you, ó, o Paulo está ensinando para todo mundo. I love you, I love you.